Olá pessoal, está começando mais um Condomínio Informal, o programa que trata o universo condominial de maneira leve e descontraída. Estou aqui com o meu time de síndicos 5 estrelas e hoje nós vamos falar sobre um assunto que está voltando aí os problemas nos condomínios, que são questões de vizinhança. Voltaram as festas, voltaram as reuniões, voltaram os pancadões, os shows. Nós temos a questão da perda de emprego, do fechamento de empresas, camelôs, que trouxe os camelôs e os pedintes de volta para as ruas. Então, voltou-se as reuniões dentro das unidades. Então, a gente voltou a ter esse problema de incômodo de vizinhos e essas outras coisas que vocês sabem muito bem. A Vanessa vai começar esse assunto, que é um assunto bastante rico, e a gente vai discorrer aqui durante o programa. Aumentou-se a criminalidade. Sim. Aí, obviamente, a gente começou a criar algumas medidas dentro dos condomínios para tentar melhorar essa performance, porque a gente cuida das questões de segurança interna e nós temos que nos preocuparmos com as questões de fora, externas. Aumentaram também, por conta da humanidade que está doente, os louvores. Meu Deus, como os louvores começaram a infernizar, desculpem a palavra, a vida dos condôminos, porque muitas estruturas destes templos, eu vou dizer assim, não tem a questão de proteção acústica. E aí, obviamente, as pessoas imaginam que Deus é surdo, e aí começam a gritar. Eu adoro isso. Não é? Começam a gritar, eu acho muito legal. Quem grita mais alto, né? Tem uma coisa do futebol, né, que a gente falou muito em outros programas, os dois... Quem tá no meio do futebol sabe, né? O técnico junta os jogadores lá e parece que quem grita mais alto vai jogar melhor. Não é? Então é a mesma história. E olha, não vejam, por favor, né? Não vejam isso como uma forma desrespeitosa. Eu não tenho nenhum tipo de desrespeito, até porque eu sou ecumênica. O que eu quero dizer é a questão estrutural dessas casas de louvores, destes templos, dessas igrejas, que não respeitam os próprios vizinhos. Eu não posso permitir, e eu acho que isso deve ser uma via de mão dupla, permitir que os meus condôminos façam festas barulhentas e que atrapalhem os vizinhos. Porque não são só os vizinhos condôminos, são os vizinhos da coletividade, da comunidade onde eles resolveram se inserir, os vizinhos do perímetro. Então eu também não posso permitir e achar normal que essas casas de louvores, as igrejas, esses templos também se sobressaiam na questão dos barulhos e na acústica, porque isso também é perturbador. Essa questão ainda a gente consegue resolver com muito mais facilidade e com uma notificação extrajudicial, enfim, até com uma ação de obrigação de fazer ou não fazer alguma coisa. Agora, qual é a nossa dificuldade quando é o cara da pamonha que fica gritando loucamente para venda das pamonhas? Qual é a nossa dificuldade quando é aquele tipo de pancadão onde o cara liga a caixa de som, na verdade o carro é um próprio som ambulante, e aí quando antes da polícia chegar, ele já, eles usam a palavra? Dona Vanessa, o cara já vazou. Você evadiu. O cara já vazou. Ele fala vazou, ele já vazou. Vazou o quê? Ele já vazou, ele já saiu do lugar onde ele estava. A polícia chegou, não tinha mais nada. Quando a polícia vai, né? Porque muitas vezes é dentro de comunidade e eles nem intervêm. É interessante a gente colocar também a questão do... Na verdade, não é interessante nada. Eu queria só dizer pro moço que vende frutas perto de casa... que ele é sensacional, engraçado, só que uma vez só escutar já tá bom, né? Como é que era? Eu não consigo lembrar ele usa umas frases do tipo, dona não sei o que, tem que comer brócolis pra sobreviver, umas coisas... Então, eu descobri uma vez que o cara, eu achei, olha que ingenuidade da minha parte, que ele fazia tudo ao vivo e a cores. Não, é uma gravação que fica gravação. Infernizando a vida das pessoas. Não, e é a mesma voz em todos os carros de pamonha, você nunca reparou isso? Eu percebi já depois de um tempo, porque fazia tempo que eu não ouvia ninguém vendendo pamonha. Esses são os casos... Esse é um som que eu tenho desde a minha infância. Pamonha, De pamonha. Haja produtor de pamonha. Atenção, Haja gasolina pra ele vir de Piracicaba. Mas uma coisa, esses são os casos extremos, né? Porque assim, são pessoas que estão na rua, são ambulantes,
que você precisa do poder público para tomar alguma atitude, porque a gente não tem jurisdição fora do condomínio, Nem né? legitimidade. É isso aí. Palavra técnica, né? Nada como falar com um advogado é importante. A gente não tem atuação fora do condomínio, né? Então, ainda é uma batalha inglória, né? Porque demora muito, mas, por exemplo, se é um bar que está gerando um ruído, é a igreja, por exemplo, que a Vanessa falou, é algum estabelecimento que está causando... É mais fácil a É mais ação. fácil. Você tem ferramentas, é demorado, Você... É muito melhor você contar com a boa vontade e com o entendimento do profissional, do proprietário, do que você ir pelos meios legais. Mas você tem um caminho a fazer. Sim. Quando é uma coisa de rua, por exemplo, os mendigos, ou seja lá o que for, é muito difícil. Você chama assistência social, o mendigo se nega a ir, ele não pode ser... Não existe a questão compulsória de você levar. Não. A pessoa tem que tem que querer ir, tem que querer se mudar e tal. Então, assim, é bastante complicado. E uma questão importante é assim, olha, todas essas questões, como você bem colocou, Rogério, onde a gente tem a quem notificar, tem a quem conversar, é mais fácil, né? Acaba dando um certo tempo para resolver de acordo com os trâmites legais, muitas vezes, mas a gente consegue um resultado efetivo. Quando não tem isso, é muito pior. Eu dou um exemplo de um condomínio que eu fui síndica, que era justamente vizinho de uma comunidade inteira. E aí o desrespeito não vinha dos moradores da comunidade, vinha dos meus condôminos, que arremessavam garrafas PETs na comunidade, que arremessavam ovos. Nossa. E aí, veja... No condomínio, eu sou a pessoa responsável. E na comunidade, quem é? Muitas vezes é o traficante. E aí ele procura você síndico e fala, vamos conversar de igual para igual. Gente, primeiro, não dá para conversar de igual para igual. Vamos combinar, então, né? Quando se mora em condomínio, o síndico, ele só é o mandatário legal e gestor. Compete aos membros da coletividade darem um exemplo. É o exemplo que eu falei lá, o cara faz uma festa que faz um baita de um barulho na churrasqueira e tá atrapalhando o vizinho que tem uma casa ao lado. Sim. Eu tenho que manter ali uma forma de controle. E como é que eu vou controlar uma janela de uma área privativa que eu não sei de onde surgiu o ovo, de onde surgiu a garrafa PET? Deixa eu pegar esse gancho Sim. que você acabou de colocar, Vanessa. De novo, para reforçar isso para os moradores de condomínio. Existe uma diferença brutal entre o síndico atuar numa situação dessa, porque está atuando com a massa condominial e com alguém que é vizinho. Porque às vezes tem pessoa que confunde. Alguém que eventualmente já foi notificado dentro do condomínio por fazer barulho e tal, e que aí vem com esse tipo de comentário. Ah, mas na hora de me dar advertência, você podia dar. Agora para resolver não faz nada. Eu preciso falar melhor. Termina. Não, precisa informar essas pessoas de que o condomínio tem um regulamento interno e tem uma convenção. E é nisso que a gente se baseia para fazer as notificações. O vizinho não faz parte do condomínio, então a gente não tem essa autoridade. Tem um condomínio que o vizinho fez um churrasco e o morador do condomínio que eu sou síndica, ele fez chover xixi. Ele encheu de xixi uma garrafa PET. E aí, óbvio que a gente conseguiu identificar qual era a unidade privativa, porque o Ronda pegou ele em flagrante, fazendo assim com a garrafa PET, jogando urina nos convidados da churrasqueira do vizinho, que tinha uma casa ao lado. O respeito é uma via de mão dupla. Tem que partir dos condôminos e também dos outros vizinhos. E outra coisa, o síndico ele não tem poder de polícia. Não tem poder de polícia, né? Então, essas questões também de brigas entre vizinhos, que acaba acontecendo, o vizinho do prédio brigar com o vizinho da casa do lado, eles têm que também lidar com a situação. No máximo, o síndico tem que informar e dar pro outro quem que foi. Sim. Porque senão todos da massa condominial acabam pagando o pato. A melhor de todas, uma vez nós recebemos uma reclamação sobre o galo do vizinho que cantava às 4 horas da manhã. E eu tinha que fazer alguma coisa. Demais, né? Você falou na situação do xixi. Nós tivemos uma situação, um prédio no centro, condomínio no centro, que no terceiro andar ele tem a área comum, que ela é toda varandada. O condômino, ele pegava uma espingarda de chumbinho e ele ia atirar nos mendigos que ficavam do outro lado da rua. Jesus Cristo.
Só que a gente não conseguia identificar, porque não tinha câmera nas áreas que ele ia. Ele ia numa área escondida, depois a gente acabou descobrindo quem era e tal, mas o que o mendigo fez? Primeiro ele foi e atirou uma pedra no portão do prédio, estourou todo o vidro da fachada. Depois ele procurou o zelador e falou assim: se ele não parar de atirar, a minha arma não é de chumbinho. Porque foi o que o cara da comunidade, o traficante, falou pra mim. Se não parar de arremessar, se os moradores não pararem de arremessarem as garrafas PETs e os ovos, bala perdida não tem destino. Não, Aí... mas é isso que as pessoas, às vezes, elas tomam esse tipo de ação, essa truculência. Parece que as pessoas esqueceram que diálogo é a primeira etapa para você tentar resolver um problema, né? E não simplesmente ser truculento. Sim. E eu entendo, a gente pode até dar um exemplo disso. Acho que esses dias eu vi uma reportagem a respeito, o próprio Parque Antártica, agora, Sim. Arena... Allianz Parque, por gentileza. Parque, por favor. Templo Sagrado. Eles, lá, eu não sei, pra quem não é daqui de São Paulo, lá acontecem shows de rock enormes e tal. E qual foi a providência da organização em relação aos vizinhos? Todos aqueles que têm a janela virada pro estádio, eles fizeram... É uma coisa, é um pouco diferente, mas assim, o estádio, ele tem a tratamento acústico Sim. adequado pelo que precisa pela norma, ele é liberado. O problema é que existe um vão de entrada para entrar o maior caminhão de bombeiros do estado de São Paulo precisa entrar naquele espaço. Isso também é uma norma, é uma determinação. E por este vão, o som escapa, vaza. E esse vão, ele é para uma rua de trás, não é na rua Palestra Itália, é para uma rua de trás, e tem um prédio. E nesse prédio, o barulho incomodava muito, e eles não conseguiram tratar. Eles pagaram a janela anti-ruído pro prédio inteiro. Todo mundo. Isso aí no bar é maravilhoso. Então, mas isso é uma questão de vizinhança. Mas sabe um ponto que eu acho solidária. Que é importante a gente abordar nesse... É lógico que... Desculpa, Carlão, só para finalizar. É lógico que eles fizeram isso porque eles sabiam que teriam problemas jurídicos gente, pra com frente. Valor Mas dos resolveu, shows. Mas resolveu. O ponto que eu acho importante a gente registrar nesse tema que a gente está abordando também, nós estamos falando aí de questões de vizinhança, por enquanto a gente só deu os exemplos externos ao condomínio. Agora, a gente tem que lembrar também, meus amigos, de que muitas das vezes as questões de vizinhança estão dentro do prédio. Exemplos, também nós temos N. O vizinho que acha que tem o direito de pegar uma camisinha usada e jogar pela janela. O cotonete. O vizinho que acha que tem, gosta, né? que tem direito a pegar e jogar bituca de cigarro pela janela. De cuspir, jogar chiclete, lanche do McDonald's. Sabe, assim, isso também, gente, é questão de vizinhança e dentro do seu condomínio. A grande diferença é que nesses casos, se o síndico pegar, ele pode atuar e deve atuar. Carlos, e atuar com eu tive propriedade. um problema num condomínio que eu... No ano passado eu assumi um condomínio e lá foi um grande desafio. Lá a gente tinha arremesso de latas de sardinha e fezes. Inacreditável, gente. E eram fezes, assim, líquidas, né? Então, respingava merda na área comum, caía cocô na cabeça das nossas faxineiras na hora que estavam fazendo a lavação, transeuntes, pessoas que estavam fazendo caminhada. É doente. Foi uma coisa isso, terrível, terrível. E assim... Foi uma coisa que parecia que estava... que ao invés de diminuir pela comunicação, ela passou a aumentar. Até que eu levei para uma assembleia a questão de colocar câmeras de alta performance voltadas para as janelas, não dos quartos, porque acontece isso na sacada. E aí ficou aprovado. E só iam ser instaladas se continuassem. Aí parou. Mas parou por quê? Porque aí eu solicitei, numa medida até de urgência, que o meu zelador... fizesse vistorias em cada uma das unidades privativas para tentar entender o que estava acontecendo. Imagine só, se uma lata de sardinha, e era um andar alto, muito alto, até mais difícil pra gente identificar de qual unidade a ponto do meu zelador ficar às vezes sentado assim só esperando verificar de onde vem, porque a pessoa sem noção nenhuma. Imagine uma lata de sardinha do 20º andar, por exemplo.
na cabeça de alguém. É perigosíssimo. Né? Imagine só, eu também no mesmo cocô, eu não ia ficar nem um pouco feliz. Mas não poderia, não causaria nenhum mal. Não, assim, o mal que eu quero dizer, né? Inclusive, não colocaria em risco aí o que acontece? Quando ele percebeu, grave. aí ele foi em algumas unidades e ele percebeu que tinha algumas situações muito atípicas nas janelas de uma unidade. Por quê? Porque num dos arremessos não eram fezes, eram guache preto, assim. Eu já arremessava um guache. E a janela tava toda manchadinha de quê? De guache. E aí a gente começou a fazer uma diligência maior. Imagina parar um trabalho de condomínio para ficar fazendo investigação. E a gente percebeu que tinha respingos. E ali a gente mandou a primeira notificação. Quando veio a notificação, o cara veio se sentiu constrangido, achando que ele que era o causador. A gente falou, não, independentemente disso, nós tivemos notícia, não sei o que, advertência só uma notificação. Se for daí, fica esperto que a gente tá de olho em você. Mas a situação de arremesso de coisas nas unidades privativas é lamentável. Eu cheguei a falar pra vocês que eu tive um caso de arremesso de carne por conta da pandemia de áreas fechadas. Então vocês verifiquem, as pessoas elas não têm mais limites, não têm consciência. Mas isso você leva pra garagens também, questão do estacionamento dentro da vaga, Sim. de extrapolar. Isso é tudo vizinhança, isso é tudo questão de viver em comunidade. É só o que a gente quis colocar aqui, que alguns pontos, algumas coisas a gente consegue intervir que são dentro do condomínio. Por exemplo, se o cara estaciona fora da vaga, extrapola a vaga dele, a gente consegue notificar, a gente consegue multar essas pessoas se identificadas, quem arremessa as coisas. Mas olha, outra coisa, o cara vai lá e dá batidinha na porta do carro. Isso a gente não consegue fazer. Ou seja, não tem diligência, não tem nenhuma ingerência, não tem nenhum tipo de coisa que você possa fazer. Teve um caso, recentemente, o cara falou assim, o vizinho de cima foi lá no meu apartamento e ele me ameaçou de morte. Aí eu disse pra ele, o senhor já lavrou o boletim de ocorrência? Ele disse, não, mas eu tenho você pra isso? Aí eu disse, olha, primeiro que mesmo que eu fosse delegada, eu não teria qualquer responsabilidade com relação a isso, porque não fui eu a pessoa ameaçada. O senhor tem que ir numa delegacia e vai lá e faz um boletim de ocorrência. Ele disse, eu pago muito caro de condomínio pra ouvir você querendo como é que ele falou? Querendo ver você se livrando, ele disse. Se eximindo da sua responsabilidade. Eu falei, olha, primeiro que não fui eu que fui ameaçada de morte. Se o senhor efetivamente foi ameaçado, cabe ao senhor lavrar um boletim de ocorrência. E ainda, se o senhor não quiser lidar com isso diretamente, contrate um advogado criminalista pra fazer todo um acompanhamento pro senhor. Se eu morrer, a culpa é sua, porque eu te notifiquei e você não fez nada. Parece mãe, né? É loucura. Então, as pessoas têm que saber também os seus papéis dentro do condomínio e os seus limites de direitos e responsabilidades. É interessante colocar aqui pra vocês que às vezes um estabelecimento perturba e nem tem consciência disso. A gente notificou um supermercado que os caminhões que entregam as mercadorias... À noite. Eu tive a mesma situação. Eles paravam em frente à garagem do prédio, que a gente é síndico. E o gerente não tinha noção disso, entendeu? Então... Até porque são pessoas tão terceirizadas, né? Exatamente. Muitas vezes não tem nem Não sabem. né? O nosso problema foi similar, mas por um motivo diferente. Eles são aqueles supermercados pequenos, né, de bairro, e bem em frente ao condomínio, né? E aí, o que acontecia? Os mantimentos, os coisas, vinham de noite, a partir de 10h30, 11 horas da noite. E na hora de fazer a movimentação dos carrinhos, era um barulho absurdo. Então tinha dia que eles chegavam meia-noite e começavam a descarregar. Você imagina, as pessoas estão ali de frente, começam a ouvir aquele barulho, quem está dormindo acorda sobressaltado e tal. Ali a gente teve um pouquinho mais de trabalho, porque a gente teve que chegar a mandar uma notificação extrajudicial, certo? Porque já era a terceira vez que a gente fazia a reclamação e não tomavam nenhuma ação. E o problema é que os caras não conseguem, eles não podem andar. Se o caminhão é grande, não pode andar a partir das 10 horas só. Mas bem de qualquer complicado. forma, é aquele negócio. Uma coisa é você fazer a descarga sem se importar em fazer barulho, a outra é você tomando alguns cuidados para evitar fazer barulho a altas horas da noite. Né? A gente, inclusive, também notificou um bar já também, né? E o dono tá fazendo todo o tratamento acústico para que não... Porque é impressionante, eu não sei se vocês já perceberam, mas tenham a curiosidade de fazer isso. Às vezes você não escuta o som no térreo, mas na hora que você sobe no 5º, 6º, 7º andar, O som se propaga. parece que a banda está dentro da sua casa. Sim.
Entendeu? Tem muita gente que acha, e isso é tecnicamente já comprovado, tem muita gente que acha que quanto mais baixo o andar, mais você ouve o som do térreo. É exatamente o contrário. Quanto mais alto, mais você ouve esse som. Eu vou te contar uma coisa da minha infância. A gente sabia quem estava na banca de jornal pelo barulho das moedas, que o jornaleiro era o Josias. E ele ficava com as moedas, ele fazia assim, ó, prá, 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 prá. E a gente sabia se era ele ou o filho que estavam na banca de jornal pelo barulho das moedas. Eu morava no 17º andar. Mas e eu escutava o barulho das moedas do jornaleiro lá embaixo. Gente, tá acabando o nosso tempo. Você queria falar mais alguma coisa? Olha, a única questão que eu gostaria de falar é uma questão de conscientização, falar, por isso que eu falei. viver em coletividade, viver... Bom senso? Não, bom senso eu nem diria, eu acho que é uma questão de consciência mesmo. Acho que eu até vou parar de começar a falar em bom senso, porque eu já vi que é uma perda de tempo. Bom senso eu falo assim, todo mundo acha que o bom senso dele é o certo e o do outro é o errado. Na verdade, Toda vez que olha... alguém menciona bom senso, desculpa, eu uso a seguinte frase. Bom senso de quem? O seu, o meu ou da galera do Corinthians? Eu parei de usar o bom senso. Agora eu uso o seguinte, é uma questão de conscientização. A evolução é individual. Aquilo que você emana, efetivamente você recebe. Respeito é uma via de mão dupla. Querem viver em coletividade, devem respeitar uns aos outros. E para viver também em contato com a natureza, esse respeito ainda é dobrado, né? Porque aí cai uma árvore em cima da casa, enfim. A gente tem aquilo que a gente pede, mas respeito, né? A palavra é essa. Não vou nem falar mais nada, eu vou deixar esse encerramento dela. Espero que vocês tenham gostado do programa. Nós estamos nas plataformas de áudio agora, dá uma procurada lá e a gente se vê a semana que vem. Um abraço. Busca oferecer o serviço mais importante de todos, que é cuidar do seu bem-estar. Temos muito orgulho em dizer que realizamos mais de 1.700 obras em edifícios de São Paulo e na Grande São Paulo. Não deixe sua família na mão de qualquer um. Conte com a Repinte.